Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando sobre o tema Uma Igreja Saudável. E hoje nós iremos falar sobre a Igreja Sal e Luz, a Igreja Modelo. Eu convido os irmãos a neste momento abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O Senhor Jesus, logo após terminar as bem-aventuranças no Sermão do Monte, começou a falar a respeito, para os discípulos, para que eles fossem fonte de inspiração para os homens, para a humanidade. E ele diz que nós, como servos do Senhor, somos como sal e luz. O que significa ser sal e luz? Essas duas figuras que Jesus usa para demonstrar ali o testemunho daqueles que creem no seu nome, daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Assim como nós devemos ser sal e luz, a igreja como um todo também deve ser sal e luz. Ser sal e luz significa ser modelo, significa influenciar pessoas. A igreja precisa ser um modelo, uma referência do amor, do caráter e do testemunho de Cristo. O sal, ele tem as suas propriedades, assim como a luz. Mas o que nós podemos entender aqui, basicamente, é que o sal, ele age de uma forma interior, ele age interiormente. O sal, quando ele é colocado em algum alimento, ele passa por muitas vezes desapercebido, mas ele tem grande influência no sabor e no preparo daquele alimento. Então, a olho nu, nós não enxergaremos o sal dentro do alimento que nós comemos, dentro do prato de comida, que nós nos alimentamos, mas ele se faz presente ali. E no momento que nós saboreamos aquele prato de comida, nós sentimos o sal. E a luz, ela é exterior. A luz, ela trabalha por fora, no exterior, A luz, ela demonstra todas as coisas, A luz traz a revelação, A luz traz o entendimento. E nós iremos meditar sobre isso, sobre uma igreja sal e luz. O que é uma igreja? Primeiramente, sal. Ser uma igreja sal é ser uma igreja que influencia o mundo. É uma igreja que dá sabor, É uma igreja que traz, para o mundo a verdadeira alegria. É uma igreja que faz a diferença. A igreja foi chamada para ser diferente do mundo. A igreja, ela não influencia o mundo por ser igual ao mundo, mas exatamente por ser diferente. Ela traz, esse algo a mais. Ela faz com que esse mundo, cheio de problemas, cheio de tristezas, esse mundo sobrecarregado pelo pecado, sobrecarregado pela desobediência, ele venha a ser um mundo habitável, ela venha a se tornar algo possível de se conviver, graças à influência da igreja sendo sal
neste mundo. O Senhor Jesus, quando fez a comparação com o sal, ele também estava dizendo que a igreja, ela tem essa característica, né, assim como o sal, que conserva alguns alimentos para que eles não venham entrar em estado de putrefação, né, venham apodrecer. Assim é a igreja, ela não deixa que o mundo se corrompa por completo, né? Ela, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não permite que o mundo, né, venha fazer as suas escolhas de uma forma desenfreada, né? Ela não permite que o mundo coloque o pé no acelerador e caminhe ali à beira do penhasco e se precipite. Então a igreja é aquela que dá um breque, né, no mundo, é aquela que faz, né, as pessoas pensarem em suas escolhas, em suas atitudes, em suas ações. Então a igreja, como o sal, ela tem esse poder não somente de influenciar, né, as pessoas, trazendo-lhes a verdadeira alegria, como também trazendo-lhes a razão, né, o pensamento, trazendo um pensamento equilibrado, né? Então o sal, a igreja como sal, é uma igreja modelo, né? Não por ser igual ao mundo, mas por ser diferente. E é interessante que Jesus diz aqui no versículo de número 13, né? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem o seu sabor, né, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A igreja, quando ela deixa de testemunhar o caráter de Cristo, quando ela deixa de ser sal, quando ela se torna igual ao mundo, quando ela não mais consegue influenciar, mas sim ser influenciada, né, pelas tendências, pela cultura, por tudo aquilo que a sociedade tem, pelo pensamento, né, social, ela deixa de ser sal, e aí ela é pisada pelos homens, ela é desprezada pelos homens, ela perde o seu valor. Então é importante que a igreja entenda que para uma igreja saudável ela precisa ser sal, ela precisa ser a diferença não no sentido, né, das palavras que usa, diferente não no sentido, né, de uma instituição, mas a igreja foi chamada para ser sal no mundo e não no saleiro. A igreja foi chamada para fazer a diferença entre aqueles que estão perdidos e estão buscando a razão para as suas vidas. Então a igreja, ela tem esta autoridade que foi lhe dada por Cristo, né, para fazer a diferença, para testemunhar a Cristo, para levar as pessoas até Cristo. Então a igreja precisa fazer a diferença, ela precisa ser sal no mundo. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo de número 47, diz que a igreja de Atos, ela caiu nas graças de toda a sociedade, de toda a comunidade, por ser uma igreja ativa, por ser uma igreja humilde, uma igreja que testemunhava o amor, a bondade e a misericórdia. Então a igreja saudável é uma igreja que é sal. Mas Jesus diz que não basta sermos apenas sal, precisamos ser também luz. A luz, quando ela chega, né, ela dissipa todas as trevas, ela traz a claridade, né? Então a luz, ela tem esse poder, essa característica de trazer toda a sujeira, né, demonstrar toda a podridão. A igreja como luz, ela tem este poder de revelar às pessoas o caminho errado e mostrá-las o pecado e revelar a elas o caminho correto, que é Cristo. Então a igreja tem este poder, essa característica como luz. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 16, ele diz que ele é a luz do mundo. A igreja é luz para o mundo, mas ela não é luz do mundo como Jesus é, porque Jesus, ele é como o sol, como a Bíblia diz, o sol da justiça,
O sol não precisa das demais coisas para brilhar. O sol tem luz própria, ele brilha. Então o sol ele não depende de outras coisas, né, de outros meios para brilhar. Ele mesmo brilha a sua luz. Assim é o Senhor Jesus, né? Por isso que a Bíblia o compara, né, compara o sol com o Senhor, o sol da justiça. Cristo brilha e Ele é a luz. Ele é o que traz, né, a verdade ao mundo. A igreja, né, ela pode ser comparada com a lua. A lua ela não tem luz própria. A lua ela reflete a luz do sol, por isso ela brilha. Então a igreja, enquanto ela refletir a luz do Senhor Jesus Cristo, ela será luz para o mundo. A partir do momento em que ela deixar de refletir a luz de Cristo para refletir a sua própria luz, ela também irá se tornar trevas. Ela não irá refletir luz alguma, porque ela não tem luz própria. A igreja apenas reflete a luz de Cristo. Então a igreja precisa ser luz. E a luz incomoda, porque a luz ela revela, né, aonde está, né, o erro. Quando você está em um cômodo, né, escuro e você não consegue enxergar, né, os objetos que está naquele cômodo, você tropeça, você bate, né, nos objetos, até o momento que você acende a luz e você enxerga tudo aquilo que está dentro daquele cômodo. A partir do momento em que a luz é acesa e você passa a enxergar aqueles objetos, você já não mais, né, esbarra, né, naqueles objetos ou tropeça em alguma coisa, porque você enxerga. Então a luz ela traz a revelação, ela revela ao mundo o seu pecado, ela expõe ao mundo o seu erro, né? E aqueles que querem permanecer no erro, eles odeiam a luz, né? Eles não querem a luz. O apóstolo João diz no capítulo 1, né, que Jesus sendo a luz do mundo, né, eles o rejeitaram, eles não quiseram, né, porque eles amaram as trevas. Então a igreja, sendo luz para o mundo, refletindo a luz de Cristo, ela tem esta autoridade também do Senhor, de revelar ao mundo, né, o seu pecado, de revelar ao mundo o seu erro e trazer luz de volta para os caminhos do Senhor. Então uma igreja saudável é uma igreja que é sal e é uma igreja que é luz. É uma igreja que traz a diferença, que faz a diferença entre a sociedade, entre as pessoas, mas é uma igreja que não se corrompe, porque ela reflete a luz de Cristo. É uma igreja que se mantém íntegra, se mantém santa diante dos caminhos do Senhor. Nós precisamos que a igreja, como um todo, ela seja conhecida como sal e luz para a vida das pessoas. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos sal e luz aonde nós estivermos, como cristãos, como igreja do Senhor, para que nós possamos testemunhar o amor de Deus a todas as pessoas. Que o Senhor Jesus continue cuidando da sua igreja, fortalecendo a sua igreja, para que ela continue firme no seu testemunho, transmitindo o caráter do Senhor, transmitindo a vida de Jesus para aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Que venhamos ser uma igreja saudável, que venhamos ser uma igreja sal e luz, conforme o querer do nosso Senhor. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus os abençoe e, se Deus assim permitir, até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Somos o sal da terra, luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós
somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se o sal não salgar, para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos os homens. Brilha minha luz. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos Se o sal os não salgar. homens. Se o sal não salgar, para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos os Aleluia. Vamos declarar uns aos outros. Brilhe. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos os homens. Sim, brilha minha luz. Brilha minha luz, brilha tua luz, diante de todos